Bom, Michele, tudo bem? Pronto? Pronto. Então vamos. Vou fazer o contagem regressiva aqui. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Olá, Boa tarde, Michele. tudo bem, Sakai? Boa tarde, Boa tarde. pessoal. Bom, primeiramente, agradecer imensamente a doutora Michele pela participação, por ter aceitado o convite. É uma grande honra. Eu já declarei que sou um grande fã do seu trabalho, pela referência que você é pelo Brasil todo, né, na frente da REURB. Então, mais uma vez, agradecer muito por ter aceitado o convite e estar compartilhando um pouco da sua experiência, tá? Muito obrigado, Michele. Obrigada, Sakai. Eu que agradeço o convite, fico honrada, feliz pelo carinho. E finalmente conheci você em São Paulo. E agora a gente já tem esse contato mais próximo. Tenho certeza que juntos a gente vai conseguir fazer várias lives, trazer vários conhecimentos aqui para a galera. Tem Verdade. muita gente aí? Deixa eu ver quem está sentado ali na cadeirinha, quem já chegou. Deixa eu ver. Eu tô com ele atrasado aqui, não consigo ver, Sakai. Você já Ele viu dá aí um quem delay chegou? aqui. Ó, eu sou péssima para ficar acompanhando o YouTube com. Confunde, né? Então, se você quiser começar, eu Tá, pulo tá a ok. pergunta de quem já chegou. E também eu acho importante, né, falar um pouco sobre a REUR, porque é um assunto novo, né, vamos dizer assim, e a gente precisa, na verdade, tornar a REUR um pouco mais popular, né? Então, a live é uma oportunidade para as pessoas espalharem um pouco mais o conhecimento da REURB, né? Muitas pessoas estão lá patinando na REURB ainda no começo do processo, né? O que para algumas pessoas pode ser simples, mas para as outras que estão começando, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Então, acredito muito que quanto mais a gente fale sobre a REURB, fica mais comum e acaba começando a padronizar um sistema de trabalho, né? A grande É, dificuldade é as pessoas pensarem diferente, então a gente tem o objetivo de tornar o processo mais ágil. Então, e também o livro que você escreveu na sua obra, são 3 já, Michele? acho que vai para a quinta edição. Quinta edição? É a quarta, quarta ou quinta, não lembro mais. É O tantos livros, último foi né? o verdinho. O último é esse. Isso, esse aí é qual? Esse é o volume 4, quarta edição. Quatro. Então a gente vai publicar o O quinto quinto. já? Eu estou dando uma mexida nele para fazer algumas atualizações e para trazer também aspectos registrais, porque os colegas registradores usam muito o manual que é para a prefeitura. Então, assim, eu acho que fazer esse link seria bom, porque aí o colega já sabe, e também a prefeitura, porque se ele entende o que, que ele está fazendo e onde é que repercute lá no cartório, ele não vai entender que é só um detalhe, é uma coisa que tem uma importância ali no processo registral e ele vai ficar mais atento. Então, eu espero conseguir fazer esse link aí de Legal. regularização com registro. Mas o tema, como você disse, REURB é sempre muito complexo, né? Não é algo simples de fazer. Porque se a gente for comparar, é um uso capião de várias unidades ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que registrar loteamento, tem que tentar descobrir se tem alguma coisa já registrada ali naquele bairro, se não tem, quem são confrontantes, quem que deve anuir, quem não deve, como é que é o levantamento, quem vai ser titulado, quem não vai. Então, assim, muito detalhe para a gente fazer, além dos aspectos urbanísticos, claro que a gente tem que trazer do diagnóstico social, ambiental e urbanístico para esse projeto, porque a gente está falando de uma situação que já está consolidada, não é como se a gente fosse planejar um parcelamento do solo novo e começar a registrar a escritura. É completamente diferente, né? É tudo junto.
Então, isso traz uma certa complexidade que a gente precisa tentar simplificar. E eu acho que o que pesa muito numa regularização é essa assimetria de informações. Porque quando o cartório está muito bem alinhado, aí troca o prefeito, aí troca a equipe, aí a equipe ficou bem alinhada, por algum motivo tem uma saída do cartório entre um interino, aí você tem que começar o trabalho todo de novo, muda o juiz, aí um processo que estava em andamento no Poder Judiciário fica parado, então a gente vai tendo esses altos e baixos, por isso que a gente tem que começar e terminar uma regularização fundiária com mais celeridade, porque se a gente, no meio do caminho desse fluxo, muda um ator, ou para tudo ou paralisa de uma forma que atrapalha demais. E acontece muito e vai acontecer agora, né? Nessa troca de gestão. Essa troca de gestão agora atrapalha muito, porque tem essa dúvida se pode titular, se não pode, se vai entrar um período que a gente não pode titular, né? Uhum. Mas esses de agosto para frente, não poder entregar títulos é um prejuízo muito grande, né? Eu não sou especialista em direito eleitoral, não O que eu entendi, falar disso, mas... o que eu entendi é que até abril o prefeito, né, o atual prefeito, se candidato, ele pode fazer entregas de matrículas, né? E aí depois de abril, por ser 6 meses anterior à eleição, não poderia participar, né? Teria somente, mas pode entregar não o prefeito, né? A equipe técnica, sem fazer campanha. Então tem alguns regramentos, né? Eu acho que a tônica do eleitoral é se aquilo está sendo utilizado como fator para alterar a eleição. E aí não precisa ser só a entrega, né? Uma mera instauração de uma REURB com muito palanque, com muito barulho, né? com muito barulho já pode caracterizar um desequilíbrio ali nessa concorrência, né? Então não é a titulação em si, é como que isso é utilizado no meio do processo eleitoral. Até a questão de entrega de documentos como certificado, né? Tem algumas gestões públicas que entregam certificado que está sendo regularizado. O prefeito assina, mas que não tem valor real. Então... aí você já consegue saber que a tônica era para causar desequilíbrio, mas essa é a tônica, né? Então eu espero que os advogados eles consigam, né? Principalmente os de prefeitura, eles consigam fazer esse trabalho com os prefeitos, de modo que se todo prefeito ele consegue entender que isso é um processo cíclico, que ele vai continuar ele entrando lá ou não, já facilita, sabe? Porque a gente vai conseguir ter jurisprudência no sentido de que é só se causar desequilíbrio. Certo. E aí, se você usou aquilo para tentar ganhar as eleições. Certo. Mas o tema é outro. Verdade. Igualmente complexo. Na regularização fundiária, que é a titulação. Então, para quem chegou agora, né, para a gente fazer assim, uma rápida passagem, porque a gente tem vários níveis de seguidores aqui, com um nível mais complexo e outros já que estão começando agora na regularização fundiária. A regularização fundiária é o mecanismo que a Lei 13.465 trouxe para que os municípios consigam regularizar os imóveis urbanos, loteamentos inteiros, bairros inteiros, conjunto de bairros ou a própria cidade. Nós temos municípios inteiros em Minas Gerais irregulares, de forma que a gente vai reconhecer aquele núcleo como ele está, no seu nível de desconformidade, e a gente vai identificar o que ele está, que precisa ser corrigido nele para que ele seja aprovado no município, para que ele também venha para ser registrado no cartório. Então, a gente vai fazer o diagnóstico daquele núcleo, entender se ele está registrado ou não no cartório, se tem o parcelamento do solo registrado, se já tem, se falta só a titulação e tem algum obstáculo ali que impede essa titulação para as pessoas, e aí a gente vai tentar regularizar as edificações. Às vezes a gente tem cidades inteiras que só tem lotes, né? Aqui meu cartório, ele é lote, 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 se eu tiver 15% de imóveis com averbação de construção, é muito. Porque aqui não, por ser longe da Receita Federal, a gente tem essa dificuldade de averbar construções. Então, acaba que a pessoa já tem uma dificuldade natural de obter a certidão do INSS, mas a vontade do brasileiro de não pagar imposto. Aí, junta tudo, dificultando esse processo de averbação de construções. Então, é isso, é a gente trazer esse núcleo para o município, reconhecê-lo no município e registrá-lo no cartório de imóveis. E a Lei 13.465, ela trouxe 2 títulos muito bons para que a gente pudesse utilizar.
A Lei 13.465 trouxe a legitimação fundiária, é um título novo, não existia na Lei 11.977, que tem caráter de aquisição originária, significa que qualquer ônus que tiver em matrícula, ele é apagado com o registro da 3465, porque a gente notifica também essas pessoas que são titulares de direitos reais nessas matrículas, tanto os proprietários quanto credores. E a gente coloca o ocupante que foi identificado naqueles lotes ou naquelas casas na matrícula, através da legitimação fundiária. Então, é um título produzido pela prefeitura, que é administrativo, e ele tem um marco temporal. A gente só pode usar a legitimação fundiária até 22 de dezembro de 2016. Significa que não é que a pessoa entrou na unidade, né, na casa dela, ou no comércio, ou no lote, até 22 de dezembro de 2016. É que o núcleo tenha se formado até 2016. Então, se, por exemplo, ontem eu tiver comprado uma casa que está no núcleo, que se consolidou em 20 de dezembro, quer dizer que tem rua, que havia as quadras bem definidas, tem alguma infraestrutura, eu comprei um lote lá. Hoje, eu vou poder ser titulada, ainda que eu tenha comprado um lote ontem. Porque não é o dia que você entra no lote, é o dia que o núcleo foi consolidado, que você caracteriza aquela irreversibilidade de que o município não pode refazer o parcelamento do solo, aprovar um parcelamento novo. Então, não é o dia que a pessoa entra naquela unidade, é o dia que a gente entende que ficou configurado o bairro. E ela tem algumas restrições também. Na REURB-S, que é para ocupantes que tenham renda familiar de até 5 salários mínimos, a ser definidos pelo município, há algumas restrições no uso dessa titulação da legitimação fundiária. Então, a pessoa não pode ser proprietária de outro imóvel em caráter de exclusividade, quer dizer, que se ela tiver 100% de uma matrícula rural no cartório, seja no cartório da regularização, seja em outro no país, ela não vai poder ser beneficiada com a regularização fundiária. Se ela comprou um outro imóvel e já está registrado no cartório, se ela já foi beneficiária em outra regularização fundiária, não vai poder usar a legitimação fundiária. E aí que entra a complicação que as pessoas fazem. Como é que eu vou titular? Como é que eu vou titular? Porque legitimação fundiária, a pessoa foi classificada como REURB social, mas eu, prefeito, não posso usar o título de legitimação fundiária. Vou fazer como? E aí a gente tem um outro título, que é a legitimação de posse, que já era um título que surgiu com a Lei 11.977 e que foi remodelado na Lei 13.465, de modo que ele pode ser outorgado quando as matrículas que foram abertas são de pessoas privadas, né? Que tem um caráter privado. Porque se a matrícula tiver um ente público, for do município, for do estado, for da União, a gente não pode usar a legitimação de posse. Por quê? Porque o critério para eu poder transformar essa posse em propriedade são os critérios de uso capião. Então, se eu faço uma legitimação de posse, eu sou a prefeita, e aí eu titulo o Sakai, legitimação de posse, ele leva no cartório lá, e a matrícula era da prefeitura, nós não vamos conseguir colocar o imóvel em nome do Sakai, porque o período que a gente precisa usar é um período de posse típica de uso capião, e aí eu faço lá na frente uma conversão de propriedade no cartório, transformando essa posse em propriedade, sem precisar passar por um rito de uso capião, com escritura, com ata notarial, contratar advogado, juntar várias certidões. A gente vai fazer um rito bem mais simplificado para converter essa posse em propriedade, justamente pelo fato que já passou ali pelo critério do município, ele já fez um cadastro de ocupantes, ele já olhou os documentos daquela pessoa, ele já viu que tem um histórico ali de posse que o autoriza a titular, e aí a gente usa essa legitimação de posse somente em áreas privadas, em áreas públicas não. Doutora, aproveitando sobre a legitimação de posse, né? Ele fica registrado na matrícula como legitimação de posse, e aí tem um prazo de 5 anos para vir algum interessado por se manifestar sobre essa posse. Ninguém se manifestando em 5 anos. Como que é essa transição da legitimação de posse, né? Eu sei que ele vai virar proprietário, mas a prefeitura tem que fazer uma solicitação falando que já deu 5 anos e para converter em vai virar uma legitimação fundiária ou não? Já vai ser proprietário? Como que é essa transição na prática? Tem vários aspectos que a lei trouxe. Se a pessoa que foi cadastrada na prefeitura, ela não tem outro imóvel, o lote dela é inferior a 250 metros quadrados,
Se ela tem um justo título, que é ali um recibo, uma compra e venda, uns históricos da posse dela materializados no papel, aí você consegue caracterizar essa posse na modalidade de uso capião constitucional. Então, a gente tem várias modalidades de uso capião. Se o município conseguiu juntar os documentos que provem que aquela pessoa tem características próprias para enquadrar na modalidade de uso capião constitucional, ele vai mandar a legitimação de posse para o cartório, dizendo para o cartório, olha, esse ocupante, ele é um ocupante que vai usucapiar pela modalidade constitucional. Então, essa informação tem que vir no título. Se ela não vem no título, o cartório não consegue fazer o que a gente chama de conversão automática quando passa os 5 anos de posse. Então, se eu registro hoje, 1º de fevereiro de 2024, não veio no título que a modalidade de uso capião daquele ocupante era constitucional, vai passar os 5 anos e o cartório não vai fazer nada. Então, ele vai continuar como legitimação de posse lá, não vai mudar. Espera alguém provocar. Alguém vai fazer a provocação. Quando fizer a provocação, ele vai ter que provar os requisitos da modalidade dele. E aí ele vai ter que trazer, olha, eu tenho justo título, minha unidade é menor que 250 metros quadrados, eu nunca tive outro imóvel, esse é a minha primeira aquisição. Então, você consegue enquadrar nos requisitos pedindo para eles documentos comuns de uso capião. E aí o cartório faz essa conversão, sem ata notarial. Se ele precisar, por exemplo, provar algum elemento de posse, o cartório pode exigir ouvir algumas testemunhas, o cartório pode fazer diligência no local. Então, veja, a forma como essa conversão se dá e como a prova dessa posse se dá também não é prefixada. Nas outras modalidades, então, se a pessoa tem justo título, geralmente ela vai na modalidade ordinária, que é 10 anos. Se ela não tem nenhum título, nenhum justo título, ela vai ter que esperar o prazo de 15 anos. E aí a gente conta o prazo do registro. Então, você faz o registro, começa a contar ali o prazo de 5 anos. Fez o registro, começa a contar o prazo de 10 anos. Fez o registro da extraordinária, começa a contar o prazo de 15 anos. O que a Lei 13.465 trouxe? A possibilidade de você, depois que faz o registro, provar a posse anterior ao registro. E aí você vai, olha, registrei hoje 1º de fevereiro de 2024, mas, Michele, eu já tenho 3 anos de posse mansa e pacífica nessa unidade, não tenho nenhum outro imóvel, então, quando der 24, 25, eu já vou conseguir fazer a minha conversão. Eu não vou precisar 5 anos de registro, eu vou somar a posse anterior para eu começar a ter só 2 anos de posse no cartório. Michele, eu registrei meu título hoje, 1º de fevereiro, mas eu já tenho 10 anos nesse imóvel. Então, eu consigo provar para trás. Ele vai lá, apresenta os documentos no cartório e pede a conversão no dia seguinte. Então, veja, a data da conversão depende do tempo de posse que a pessoa tem. Se ela não consegue provar nada para trás, a gente vai começar a contar o prazo do dia do registro. E aí você vai cumprindo esse prazo na matrícula. Entendi. Se eu já tiver posse anterior, eu posso provar essa posse anterior igualzinho os campeão e antecipar essa conversão. Isso está na lei, a gente quase não usa porque a gente não está na fase de não usar a legitimação fundiária de jeito nenhum, né? A gente ainda tem muitos núcleos de 2016 para trás, que a gente usa muito a legitimação fundiária, pouquíssimos casos de legitimação de posse. Então, a gente não vai lá na lei, não dá aquela olhada, não dá aquela conferida e acha que é o prazo do dia que registra para frente, mas a gente pode antecipar. Olha, que interessante, doutora. Isso aí está até alinhado com algumas perguntas, umas dúvidas do pessoal, de 2 prefeituras que me perguntaram, né? Pedindo para te perguntar, que é a situação daquele morador que é baixa renda social, né? E tem 2 imóveis, né? Essa é a dúvida campeã. Eterna. Aí você falou de uma situação que talvez... Será que talvez é a melhor solução de o primeiro imóvel ser legitimação fundiária, o segundo ser legitimação de posse, e se ele comprovar que tem lá mais de 5, 10 anos que for, no outro dia que registrou a legitimação de posse, já converter em propriedade? Você acha que essa é a solução? Pode. Inclusive, o município já pode encaminhar os documentos com o requerimento da conversão. Mas a doutora acha que esse é o melhor caminho? Ou tem outra opção também, né? Que é a questão do outro instrumento,
por exemplo, compra e venda. Acho que é uma boa solução? Então, vamos analisar o caso concreto. Então, primeiro, a minha opinião em relação se pode usar a legitimação fundiária ou não nesse caso. Então, eu faço uma interpretação muito restrita dessas restrições. Deixa eu só pegar aqui para eu compartilhar para vocês aqui o texto da lei, só para a gente não se perder. Você consegue ver, Sakai? Ou não? Acho que não. Ah, tá, eu consigo colocar. Peraí. Aí. Conseguiu? Uhum. Pronto, deixa eu ver se eu abro a tela. Isso, agora a tela está inteira, né? Sim. Então, veja. O artigo 23, que fala da legitimação fundiária, ele já traz a restrição de uso até 22 de dezembro de 2016, nós já falamos desse marco hoje, e aí ele traz restrições apenas para a REURB-S. Então, se a pessoa foi classificada como REURB-S e ela for concessionária, foreira, proprietária exclusiva de outro imóvel, ela já não poderia ter a propriedade otorgada pela legitimação fundiária. Se ela foi beneficiária em outra REURB, ela também não pode. Então, são essas duas restrições. O que eu entendo, se no mesmo processo de regularização fundiária, no mesmo processo, então chegou uma única CRF lá, de um bairro, e aquela pessoa está recebendo 2, 3 lotes, 2, 3 unidades, por exemplo, não necessariamente eu não posso usar a legitimação fundiária. Eu usaria a legitimação fundiária porque ela não se encaixa em nenhuma dessas restrições aí. Ela não é proprietária porque eu ainda não registrei. E ela não foi beneficiária em outra regularização fundiária porque eu ainda não registrei a minha REURB. Então, se eu vou registrar naquele mesmo protocolo e essa pessoa recebe 3 unidades, ela vai ser registrada 3 unidades por legitimação fundiária. Qual que é a polêmica? Oi? As 3 seriam sociais? Social? As 3? As 3 seriam sociais. Ele não muda a classificação dele, porque ele tem 3 lotes. A classificação dele é pela renda. Então, se o município foi lá e viu que a renda familiar, junto à esposa, junto ao marido, não ultrapassou 5 salários mínimos, o fato deles terem 3 imóveis não os desclassifica, porque a classificação é exclusivamente pela renda. O que acontece às vezes é ter tantos imóveis que a gente desconfia se aquela classificação realmente está correta, né? Talvez a receita seja superior. É isso que gera o indício. Então, por exemplo, a gente já teve regularização fundiária em Minas, que a pessoa recebeu 10 unidades de uma vez e foi classificada como social. A chance dela não ser social é muito grande, porque houve ali uma classificação exclusiva para obter isenção de emolumentos. Então, você consegue perceber que houve uma classificação ali que não seguiu o critério renda. Quando a pessoa tem 2, 3 lotes, mas a renda dela é inferior a 5 salários mínimos, que é o teto fixado pelo município, não tem problema nenhum usar a legitimação fundiária, porque eu, Michele, entendo que essas restrições têm que ser interpretadas de forma restritiva. É polêmico? É polêmico. Tem gente que entende que teria que ser um legitimação fundiária e o outro legitimação de posse se o imóvel for privado, de origem privada. Qual que é a outra polêmica em cima disso? Se a pessoa vai ter isenção nos 3 registros, apesar de ser REURB-S. Porque o rol de isenção fala o primeiro registro. Então, você faria o primeiro registro gratuito, os outros 2 pagantes, apesar de ser REURB-S. Então, veja, ele não perde a classificação dele. Mas ele não teria, em tese, gratuidade nos outros 2 imóveis. Mesmo sendo S. Porque a lei fala que é só no primeiro registro. No primeiro. Verdade. Então, assim, eu aceito a legitimação fundiária. Uhum. E eu entendo que é, nos 3 casos, gratuito. Eu entendo que são atos necessários àquela regularização fundiária e eu concedo a gratuidade. Mas eu entendo perfeitamente viável quem entende na situação ali literal que está escrito primeiro registro, que é só o primeiro e o segundo é cobrado. E aí, quando eu não posso usar a legitimação fundiária e a origem é pública, eu também não posso usar a legitimação de posse, né? Então, o que eu vou fazer? Se eu, município, sou o dono daquela matrícula, eu vou usar o ato administrativo. Porque a Lei 6.015 traz
um título chamado ato administrativo, que ele transfere o direito que você quer que ele transfira. Eu chamo esse título de título cambiante. Ele é quase um X-Men. Ele é assim, ele transforma em qualquer coisa que você quiser. Porque ele é uma legitimação fundiária, só que sem o nome de legitimação fundiária. Então, o município ele é o proprietário, ele vai transferir de forma onerosa ou gratuita. Se for onerosa, em tese, geraria ITBI, o município pode dispensar o pagamento. Se for gratuita, vai gerar o ITCD, mas o cartório não exige o comprovante de pagamento. Isso é uma dívida que o Estado pode cobrar depois, mas o cartório não vai exigir para registrar. Então, esse ato administrativo, ele pode ter um direito de laje, ele pode trazer uma venda, ele pode trazer uma doação do município para essa pessoa, pode trazer uma concessão de direito real de uso. Então, o direito que o município quiser que tenha na hora de transferir, e se vai ser oneroso ou gratuito, vai ser por ato administrativo, ele que define na hora. E aí o cartório recepciona isso como ato administrativo. Ah, Michele, qual que é o modelo? O mesmo da legitimação fundiária. Você pega o nome legitimação fundiária, tira fora e transfere o imóvel para aquela pessoa, dizendo se foi de graça, e aí vai ser gratuito, ou se a pessoa pagou um valor simbólico, algum tipo de indenização para o município, aí geraria ITBI, o município pode dispensar ou não o pagamento, mas o cartório não vai exigir comprovante. Mas aí não coloca nenhum instrumento ou tem que colocar um instrumento da lei? O instrumento vai ser ato administrativo. Ele vai dizer, olha, eu tenho um termo aqui, eu estou transferindo o lote 1 da quadra 1 para o Sacai por termo administrativo. Ato administrativo seria um instrumento, então? Chama termo ou contrato. Você pode fazer um termo ou um contrato. Está lá no artigo 221, inciso 5º da Lei 6.015. Então, quando eu não posso usar a legitimação fundiária, seja porque já deu o termo, o marco legal, seja porque recaiu nas restrições do artigo 23, e o imóvel for público, aí eu vou usar o ato administrativo se o imóvel for meu. Então, assim, eu preciso ser o dono do município, daquela matrícula, o cartório. O município não pode sair expedindo ato administrativo de uma terra do Estado ou de uma terra de um particular, certo? Da União, não pode. Aí, o que é que sobra se a área não é do município? Venda direta pela União. A União tem toda uma regra lá para fazer venda direta. O certificado de transferência, que é o CAT-REUBS, que a União tem, ou um contrato de compra e venda que a União tenha. O Estado pode usar a legitimação que tenha previsto na lei estadual dele, pode fazer doação. Então, o dono da gleba sempre pode vender ou comprar, ou doar, né? O dono da gleba. O dono daquele lotinho sempre pode fazer isso. Se for particular, então a gente registrou o loteamento era de uma empresa, a empresa faliu. O cartório abriu todas as matrículas em nome da empresa, certo? A pessoa pode chegar lá com a classificação dela e trazer todos os contratinhos do loteador para o A, do A para o B, do B para o C, e aí o cartório vai registrar do loteador direto para o C, contando essa historinha dos títulos e dos instrumentos que foram apresentados. Então, é possível que a gente consiga registrar instrumentos particulares, que não precisam ter aquela formalidade de dizer que é uma escritura de compra e venda, ou que é um compromisso de compra e venda. Às vezes é uma reserva de um lote que está ali, a vontade de vender, a vontade de comprar, uma quitação. E aí você consegue entender que alguém queria vender, alguém queria comprar e pagou, e saíram transmitindo depois, independentemente do nome que o título tenha. E aí você vai levar esses títulozinhos para o cartório vai fazer um registro só contando essa historinha e os títulos que foram apresentados com as devidas quitações. Então, instrumento particular também pode ser usado. Ah, Michele, não tenho mais instrumento particular e a matrícula é de uma pessoa privada. Usa o capião. Se a gente não puder usar a legitimação de posse. Sempre pode, né? Vamos supor que o município enrolou, mudou o prefeito. Aí fez o registro lá do loteamento, mudou o prefeito novo ainda não quer fazer regularização fundiária, não quer cadastrar os ocupantes. Eu, Michele, posso ir lá direto no cartório e fazer o moço capião? Posso. Não vai ser de graça, mesmo que eu seja REUBS. Mas eu já posso, quando o parcelamento do solo está registrado, eu já posso fazer os capião.
Então, eu posso fazer uma ação judicial, eu posso ir no cartório fazer um procedimento. Eu não quero pagar, eu não tenho condições, eu vou esperar mesmo a titulação da prefeitura. Aí você espera a legitimação de posse. Entendi. E quais são, além dessas, tem outra dúvida que o pessoal pergunta muito para você, Michele? A mais popular de dúvidas? Para mim, são essas as questões mais A mais comuns, né? complicada é a área do município. Não posso usar a legitimação fundiária. Que título que eu uso? Porque não cabe legitimação de posse. Legitimação de posse, né? Geralmente, eles desclassificam a pessoa para REURB só para usar a legitimação fundiária. É porque não consegue enxergar que tem um termo administrativo e a pessoa, às vezes, não tem condição de pagar mesmo. Às vezes, então a pessoa fica naquele marco temporal, né? Não tá, então não tem como fazer legitimação E assim, é fundiária. comum, às vezes, a pessoa simplesmente não ter receita, tá desempregada na época e ter recebido uma herança. Então, ela tem ali uma propriedade, tô recebendo oi ali da minha menininha que tá ali me vendo. Ai. E aí, a pessoa, às vezes, ela realmente não pode pagar. E ela tem um outro imóvel, mas por herança. Recebeu do pai, da mãe, né? E aí não consegue registrar, o município fica perdido, não sabe se pode usar, não pode usar a legitimação de posse, mas ele poderia fazer o termo administrativo que não depende de escritura. Então, o que eu queria mostrar aqui rapidinho, só para a gente compartilhar aqui uma telinha, para fazer uma visualização. É isso aqui, quer ver? Então, a regra geral é usar a legitimação fundiária e legitimação de posse. Você está vendo aí a tela? Sim. Os 2 títulos que a gente trabalhou aqui. E aí eu tenho outros títulos que eu posso usar. Instrumento particular, mas instrumento particular pressupõe que a matrícula que foi aberta em decorrência do registro do loteamento seja de um particular. E aí você vai construir a cadeia de posse e levar esse conjunto de documentos particulares com as quitações para o cartório registrar. E aí ele faz um único registro, transferindo do proprietário atual para o último ocupante, contando a história das posses até chegar no atual ocupante. A compra e venda pode ser usada? Pode ser usada. Quem que vai vender? Quem for o dono do imóvel. Então, não pode o município fazer uma escritura de compra e venda se quem está no dono na matrícula é o Sakai. Se o Sakai está lá, ele era um loteador irregular e a empresa dele faliu. Ele não consegue mais expedir os títulos, está com a dívida lá milionária, aquela confusão, não consegue mais fazer escritura. Mas tem os títulos de posse do Sakai para mim, de mim para José, de José para Maria. Aí a gente vai usar instrumento particular. Não é o caso de usar instrumento particular. O Sakai realmente consegue agora passar as escrituras. Aí a gente vai fazer a compra e venda. Então, o Sakai se disponibilizou aí no cartório, fazer a compra e venda e tal, para passar esses imóveis, porque algumas pessoas não têm recibo, para não ter que fazer uso capião, ele se dispõe a ir lá e assinar essas escrituras. Certo? Vai deixar de ser REURB? Não vai deixar de ser REURB. Vai ter que pagar imposto? Não vai ter que pagar imposto. Nem no cartório. Não paga TBI, nem escritura. Nada, porque é regularização fundiária. Você está usando só a forma da escritura pública, né? Certo. E aí leva... Originária, né? As dispensas tributárias, elas sempre vão ocorrer independente da titulação que está sendo usada. Certo? Certo. Não é isenção de tributo. É só dispensa de obrigação acessória do notário do tabelião do registrador que cobrar o tributo na hora de fazer o registro ou a compra. A doação é a mesma coisa. A gente vai fazer a doação, tem que ser dono daquele imóvel. O município só pode doar aquilo que for dele. Se não for dele, é o titular da matrícula que vai fazer a doação. Eu não consigo fazer legitimação fundiária, não tem legitimação de posse, o município não quer expedir, não tem como eu fazer isso com instrumento particular nem compra e venda, eu vou para o uso capião. Se eu for fazer uso capião, fatalmente ele não vem do município, porque o município não pode expedir um título de uso capião. Uso capião é um procedimento que ou é feito no cartório direto, ou é feito no Poder Judiciário. Se é feito no cartório e é feito no Poder Judiciário, não tem classificação de modalidade. Então, uso capião em qualquer de uma das suas formas será pago, porque não é mais uma titulação da REURB decorrente de uma classificação. Agora, o termo administrativo tem. O município que expede o termo administrativo, é ele que vai colocar lá que o lote 1 da quadra 1 do município virou propriedade da Michele, e a Michele indenizou o município em R$5.000. Então, é uma transferência de propriedade, Michele pagou por aquilo.
Municípios pediu um termo administrativo do lote 1 da quadra 1 para Michele, doação, não foi oneroso. Incide TCD, mas o cartório não vai cobrar esse tributo. A venda direta se vocês forem olhar na lei 13465, lá no final, depois das disposições transitórias, vai aparecer a venda direta da União, a certidão de autorização de transferência, a União que vai definir qual é o título que ela vai expedir. E para a União tem todo um rito diferente, não é igual à regularização que a gente conhece de outros proprietários, não. A gente tem que notificar a União vai decidir se faz um termo de cooperação com o município, se não faz, se transfere a gleba para o município por doação. Então, ou a União vai transferir essa gleba para o município faz a REURB, ou a União vai fazer um termo de cooperação com o município para estabelecer essas fases, esses fluxos da regularização fundiária. O mais normal é a União doar para o município, né? Porque muitas vezes não tem estrutura para dá fazer muito sozinho. menos trabalho para ela, né? Mas algumas áreas, por exemplo, de interesse nacional, de defesa, ou então área de marinha, pode ser que o município, a União não tenha tanto interesse em fazer essa doação para que ele consiga, né, ter um controle ali dessas áreas e também das titulações que vão ser entregues. Certo. Posso passar uma pergunta aqui, doutora Michele? Pode. Ver do Tiago aqui. Aqui, vou colocar na tela. O beneficiário, Tiago Santos, tem um imóvel e um terreno. Aplicaria a legitimação fundiária em um, e onde é só o terreno, o beneficiário poderia pagar, mesmo não tendo a função social da propriedade? Tiago, a pergunta é boa porque é uma pergunta que todo mundo confunde, né? A gente não pode misturar classificação de modalidade com o título que vai ser usado e as restrições da REURB. A primeira coisa que a gente tem que separar. Por quê? Porque classificação de modalidade entra o conceito da renda, não tem nada a ver com ser proprietário ou não de outro imóvel. Então, se eu classifiquei aquela pessoa como REURB-S ou como REURB-E, ela pode usar a legitimação fundiária? Pode. Então, em legitimação fundiária, em REURB-E, não tem restrição nenhuma, a não ser o fato do marco temporal 22 de dezembro de 2016. Então, numa REURB-E, eu poderia titular tanto o terreno quanto o imóvel por legitimação fundiária, não teria problema nenhum. Não tem nada a ver com função social da propriedade. Só o fato de a gente já estar fazendo REURB, tudo tem interesse em função social da propriedade. Todas teriam. Agora, se eu estou fazendo uma REURB-S, quer dizer que o meu ocupante tem renda inferior a 5 salários mínimos, e ele tem 2 imóveis, tem gente que entende que eu não posso usar a legitimação fundiária nos 2. Que um seria legitimação fundiária, e se a origem for privada, eu poderia usar a legitimação de posse. Então, eu entendo que pode usar a legitimação fundiária nas 2 unidades, porque eu interpreto de forma restritiva, entendendo que se a pessoa tem 2 lotes e é naquela CRF que ele está fazendo o registro, ele não é proprietário de outro imóvel, ele não foi beneficiário em outra regularização fundiária, ele está sendo beneficiado agora. Ele vai ser proprietário agora nos 2. Então, ele vai ser registrado por legitimação fundiária nas 2 unidades. Então, superada a polêmica de quem entende que uma é legitimação fundiária e outra é legitimação de posse, e você entendendo que eu registraria as 2 por legitimação fundiária, vem a segunda polêmica. Se o segundo registro seria pago ou se ele seria de graça. Por quê? Porque na lei diz que a classificação S é só para o primeiro registro de direito real. Então, quando eu registro a primeira legitimação fundiária e sobre a legitimação de posse, aqui eu teria que cobrar do ocupante, mesmo ele sendo social. Então, são 2 polêmicas. Se eu posso usar ou não legitimação fundiária nas 2 unidades em REURB-S, se eu entendo que sim ou não, se a segunda unidade seria isenta ou não. É isso. Tá? Então, porque a polêmica tem 2 partes, né? E aí a gente vai fatiando aí para chegar na solução. E se for área pública, doutora? Se for área pública, legitimação fundiária. E a outra? Na primeira, né? E na outra você pode usar termo administrativo ou contrato administrativo, ou nas 2 unidades colocar termo ou contrato administrativo, não teria óbvio nenhum. Entendi. Eu vejo muitas prefeituras fazendo, simplesmente mudando a classificação. A primeira é S e a segunda é REURB-E. Mas aí aquele contraditório, né? Porque a pessoa é a mesma pessoa,
a renda dela é a mesma, né? Os dois imóveis, e está mudando a classificação, né? Eu também tinha esse Tem uma entendimento, tá, doutora? repercussão com essa lei que mudou agora a 3465, eu esqueci o número dela. Ai, gente, esqueci o número da última lei. Que traz a possibilidade, assim, traz a possibilidade de fazer alienação fiduciária no imóvel, de dividir a responsabilidade em relação à infraestrutura e tal. Quando você tira a classificação social e vai para E, automaticamente você desloca o dever de pagamento dessa infraestrutura, se ela for necessária. Você desloca também a competência para a pessoa ter que pagar compensações que o município tenha feito. Então, vamos supor que o José lá, ele realmente é esse. Ele com a esposa dele ganha 2 salários mínimos. Só que ele está sendo legitimado na casinha dele, embaixo, na garagem, ele tem um comércio, e em cima ele tem a casa. Então, ele está sendo duas unidades aí. Se a gente entender que pode usar a legitimação de fundiária nas 2 unidades, ele teria que pagar, em tese, só na segunda unidade, para a corrente que entende que não tem isenção em REURB-S para 2 unidades. Certo? Se você tira essa pessoa da REURB-S para E, só para poder usar a legitimação fundiária nos 2, você está tirando ele do benefício de não ter que pagar pela infraestrutura, de não ter que arcar com termo de compromisso, com cronograma de obra, nada disso. Realocar ocupantes. E leva ele para o grupo que tem que arcar com infraestrutura, que vai ser pressionado para fazer termo de compromisso, cronograma de obra. Então, essa desclassificação interfere no PRF todinho. Porque você mudou a distribuição de quem ia pagar o que e quanto. A infraestrutura, né? Tem aqui a Karine. Quando o imóvel... porque a gente quer fazer só para ganhar emolumentos e tal. Parece só mais pensa fácil. em, né? Quero registrar o título logo. Não pensa na repercussão. Eu fiz isso, tá, doutor? Já fiz isso também pela prefeitura. E tem solução jurídica, né? Tem solução jurídica. Você não precisa simplesmente mudar a desclassificação da pessoa. A Karine, né, perguntou aqui que quando o imóvel era de um senhor que faleceu e hoje mora com um dos filhos, registra o nome desse filho ou registra em nome de todos os herdeiros? A área pública. Olha só, o senhor faleceu, né? Então, a gente vai definir o marco temporal de quem vai ser cadastrado no dia do cadastro, certo? Você não vai olhar o tempo pretérito do cadastro, nem depois que você fez o cadastro sair mudando porque a pessoa no meio do caminho que você cadastrou faleceu. Porque senão você nunca termina um cadastro. Então, acontece isso muito. Então, assim, então você tem que definir um marco temporal. Definir o marco temporal, vou fazer cadastro na primeira semana de fevereiro de 2024. Então, você está ali, ó, pegou aquele núcleo todo na semana, cadastrou. E você chegou na casa desse senhor lá. Só o senhor já faleceu. Não tem cônjuge, só tem 5 herdeiros. Quem mora lá é um deles. Os outros 4 não moram lá. Você vai titular só o que mora lá? Não. Porque o que vai acontecer? Os outros 4 vão brigar, vão parar lá na prefeitura e falar, opa, como assim vai titular só meu irmão? Então, você vai titular o que mora lá e os outros 4 herdeiros, classificando esse núcleo familiar para que você consiga obter a renda, né, daquele núcleo ali. Você não vai colocar em nome do falecido. Agora, é diferente quando você cadastrou o falecido, já expediu o título, e aí, na hora que você vai levar para o cartório, a família aparece lá na prefeitura e fala, papai faleceu, quero que você troque aí e coloque os herdeiros. O ideal seria não fazer isso. Você já definir o momento, não trocar, porque senão a gente nunca chega numa regularidade do núcleo, voltando o processo o tempo todo, sabe? Você tem que definir marcos temporais. Aí você vai registrar a pessoa que faleceu, averbar o óbito e fazer o inventário. E se os filhos, os outros irmãos, né, que não moram na casa, fizeram uma declaração de abrindo mão de posse, abrindo mão do imóvel? Aí você registra só no ocupante. Aí tudo bem, principal. Né? Porque eles já podem ter um acordo formal, mas aí, assim, o que eu aconselho o município é pegar isso escrito. De boca, não. Sim, claro. Assinado a declaração de todo mundo. Isso. Aí eles têm um acordo entre eles, já era uma coisa que talvez tenha sido ele. Por exemplo, aqui na minha região, de Valadares, né?
Aqui a região vala dólares, porque todo mundo vai para os Estados Unidos. Uhum. É muito comum o imóvel ficar em nome da mãe, mas ser daquele filho que está nos Estados Unidos mandando dinheiro, e aí tinha mais dificuldade para fazer a escritura, porque você tinha que ir no consulado, fazer a procuração, marcar data, não é igual hoje que você faz com notariado, né? Mas é muito comum. Então, eu recebo, às vezes, aqui inventário que tem 10, 15 herdeiros, mas determinados imóveis ficam para um irmão só porque aquilo já era do irmão, e ainda tem que pagar o ITCD desigual, porque acontece isso demais, porque já era uma coisa ali, um arranjo familiar. Você consegue consertar isso na REUB? Consegue. Essa forma de uns irmãos cederem um para o outro, ou vender, às vezes já comprou e tem um recibo, né, da compra daquele imóvel, aí você pode aceitar e cadastrar um irmão só. O Gustavo. Temos aqui um núcleo que tem mais de 20 anos de posse, porém a área era Companhia de Trem FEPASA. Neste caso, Pública Federal. Qual seria o melhor caminho? Eu estou partindo do pressuposto de que é Pública Federal mesmo, tá? Costuma ser Sociedade de Economia Mista, isso. Seria público, mas tem que ver a participação. Então, vamos partir do pressuposto que é federal, é da União. A gente vai ver quem está regendo esse cadastro. Possivelmente pode ser que seja da SPU. E aí o município instaura a regularização fundiária, e aí ela vai notificar a União para definir se vai fazer um termo de cooperação, e aí a União participa dessa regularização fundiária junto com o município, ou se a gente vai fazer uma transferência dessa área para o município dá sequência na regularização fundiária. Então, assim, primeiro a gente vai ter que descobrir quem é que tá gerindo a gestão dessa malha, desse patrimônio da FEPASA. Definiu, aí você vai fazer a notificação para definir como é que o município vai transferir. Se você quiser aprofundar nisso, você vai na portaria 2826 da SPU, que lá tem as regras de como a gente faz essa regularização fundiária e que título que é otorgado para o ocupante em ocupação de área da União. Essa doação área da União por município, por exemplo, ela precisa passar por uma lei? Na Câmara dos Vereadores? Não necessariamente, porque o município está adquirindo de forma gratuita, né? O procedimento é na União, porque na União tem a forma de desfazer do seu próprio patrimônio. Aí vai seguir as regras da União para desfazer do patrimônio, e aí ele integra, a gente abre matrícula para o município da gleba inteira que foi doada, e aí o município já consta lá, geralmente vem o termo de compromisso falando que é para fins de regularização fundiária, então ele não está afetado para uma... Está só recebendo, né? Isso, ele não tem uma certa afetação e ele não é um bem que está desocupado. Ele está em nome do município para ser transferido para o real ocupante. Então, o legislativo ele não tem que desafetar e também não tem que autorizar a fazer o parcelamento. Você já entra no processo da regularização fundiária normal, que instaura, classifica, município que vai aprovar todo o projeto, e aí a Câmara, depois que já registrou tudo, é que ela vai aprovar alguns ordenamentos tributários, questões de zoneamento lá no Estatuto da Cidade, mas não necessariamente para aprovar essa regularização fundiária. Eduardo Paz. Quando a área é pública da União ou do Estado, o município pode instaurar antes do termo de cooperação? Pode, até deve, para ficar caracterizado que é uma regularização fundiária. Então, você identifica o núcleo, às vezes você vai ter que levar memorial daquele perímetro todo para a União, explicar como é que está ali a configuração, ela vai te pedir uma série de documentos para ela poder instruir esse processinho, porque você instaurou a sua regularização fundiária e a notifica para fazer o termo ou a doação. Veja que a notificação não é para em 15 dias manifestar sob pena de o município poder titular. Não, quando é da União, não pode fazer isso, tá? Já o do Estado, já segue a regra comum, a gente notifica o Estado ficou omisso, o município pode titular por legitimação fundiária. E só. Eduardo Paz, essa delegação não teria que ser antes da decisão instauradora? Não tem óbice, sabe? Não tem óbice de você procurar a União, aí formalizar lá a doação,
e só depois que isso for transferido para o município, você fazer a abertura da REUB e a classificação de modalidade. Não tem prejuízo nenhum você fazer antes. Mas o ideal seria instaurar, porque aí você formalmente notifica para a União que tem um núcleo irregular na sua cidade. Eu penso assim, até para atrair a regra da portaria 2826 para a União caracterizar a regularização fundiária, para ele poder puxar 13465 para o processo, vai ter que ter alguma formalização. A instauração da REUB é o primeiro passo. Então, você está dizendo, olha, tem um núcleo irregular no meu município, é o bairro tal, o proprietário é a União. União, vem aqui para a gente poder fazer um termo de cooperação. O que eu preciso mandar para você? Você vai querer termo de cooperação ou você vai doar para mim? E aí ele vai instruir o processinho lá para definir se vai fazer um termo de cooperação ou se vai transferir essa área para o município. Legal. Aqui é Edna Brown, ela é de Londrina, da prefeitura. Nos casos em que pode ficar à vontade. Nos casos em que o morador do núcleo REUB-S possui outro imóvel em seu nome, é possível regularizar por meio de compra e venda fora da REUB? Então, assim, quando você está fazendo regularização fundiária, não há prejuízo para você usar as titulações normais. Então, vamos supor que registrou o loteamento era todo em nome da Michele, agora as matrículas estão todas em nome da Michele. Michele outorgou vários instrumentos particulares com a quitação. Eu já fiz isso para várias pessoas. E o município não quer mais classificar as pessoas, não quer expedir titulação, não quer nada. Se eu estiver viva, eu posso expedir, passar a participar das escrituras, que o cartório me chama lá para assinar? Posso. E vai registrar? Vai registrar. Só que se eu faço escritura fora da regularização fundiária, quer dizer que não tem classificação, o município não está fazendo REUB titulatório, não tem nada, vai pagar a ITBI, vai ter que ter a formalização por escritura pública, tem que levar lá para o cartório de registro e vai pagar. Então, não impede que eu não preciso esperar o município para titular, eu posso procurar a dona do loteamento, fazer uma escritura normal e pagar por ela. A Michele já faleceu, não tem como Michele assinar a escritura mais. Eu posso contratar um advogado e ir lá fazer os capião no imóvel que era da Michele, porque eu tenho todos os documentos que ela transferiu para mim, que eu paguei, não sei o quê? Posso. Então, eu vou fazer um procedimento de uso capião extrajudicial e vou registrar um imóvel que antes era da Michele para mim. Mas eu vou pagar os emolumentos da ata notarial e vou pagar os emolumentos do registro. Se eu não quiser pagar, eu vou ter que esperar a titulação ser expedida pelo município com a classificação de modalidade. Porque o cartório não consegue dar a isenção sem a classificação de individual para o registro de titulação. Aí você não usa mais a predominância, porque o núcleo pode ser S, mas a sua renda ser superior a 5 e você, dentro do núcleo S, tem que pagar. Porque você não vai ser beneficiário, assim, de tudo. No seu título, você tem que pagar se você for REUB. Essa é uma boa dúvida, né? A questão do núcleo. Então, a classificação do núcleo lá, que é 50% mais um, da social, o que é mais usual? Fazer individualmente a classificação ou coloca tudo no mesmo pacote e vai ter pessoas que vão ser classificadas como E? O mais usual é o município utilizar algum critério objetivo para fazer a classificação por predominância no início do procedimento, porque sem ele a gente não faz busca no cartório, não consegue definir a matriz de responsabilidade, quem vai pagar o quê no projeto. A infraestrutura, né? A infraestrutura. É mais para isso, né, doutora? É mais para isso. Então, aquele núcleo que é assim, tem núcleos muito bem definidos, que ou ele e você olha para ele, você sabe que ele é específico, porque a classe dele, você já sabe pelas construções que ele não vai dar S, você já fixa S, você já sabe que vai dar N tudo. Tem aquele núcleo que é baixa renda, que você bate o olho e você sabe assim, ó, não vai ter casa aqui que vai ser específica. Se tiver, vai ser minoria. E tem aquele núcleo que eu chamo de núcleo misto, que é assim, casa boa, casa ruim, casa boa, casa ruim, você não sabe o que vai sair dali. Uhum. Aí você pode, por exemplo, puxar na prefeitura a quantidade de cadastro único que tem lá, né? Outro dia, uma colega minha de Montes Claros sugeriu buscar os indicadores do IBGE. Então, você vai lá, busca o indicador do IBGE, vê qual é a renda familiar predominante daquela cidade, aí você vai conseguir ter 2 fatores, o CAD único e o IBGE. Eu achei a ideia dela fantástica, porque aí ela dá 2 critérios objetivos para o município para ele classificar momentaneamente, e depois ele faz a classificação individual pelo cadastro de ocupante. Qual que é a necessidade disso? Eu vou registrar o parcelamento do solo sem cobrar,
Mas a titulação eu vou usar o critério da classificação individual para eu saber se pago o registro ou não. Só do título. Aquela confusão lá do loteamento, ela vai todo no pacote da predominância. Mas a titulação individual vai pela classificação individual do ocupante. Legal. Mais uma aqui da Ana Paula. Aqui, Ana Paula, por favor, núcleo já regularizado, CRF com parte registrada de titulação. O ocupante pode solicitar seu registro direto no CRI? Pode. Se ele tiver o título, ou o título já estiver lá no cartório, geralmente isso acontece em REUBE, né? O município manda para lá, aí registrou o parcelamento do solo, registrou todas as titulações sociais e ficam pendentes a REUBE. Cada um pode aparecer lá no cartório e falar, ó, Michele, sabe a REUB lá do bairro São José? Sei. Meu nome tá aí no lote 1 da quadra 1. Aí, Michele vai lá, abre o processo de regulação fundiária, tá lá a titulação. O que ela faz? Ela pega esse processinho, abre um protocolo, você paga o protocolo, ela registra. Você não precisa nem pegar uma documentação nova lá na prefeitura. O arquivo do cartório, não, a gente, se o município mandou, não, se o município já mandou tudo, fica arquivado lá. Ah, tá, mas e se for segunda remessa? Aí, se for segunda remessa, o município tem que soltar pelo menos individualmente. Se ele quiser ser titulado por legitimação fundiária ou legitimação de posse, tem que esperar o município expedir o título. Certo. Se ele não quer esperar, o município está enrolando demais, ele pode partir para outra via? Pode. Se tiver como fazer derivado, escritura de compra e venda, doação, aí você vai atrás do dono para ele te vender o imóvel ou te doar. Certo. Com as formalidades normais. Você vai no tabelião, ele vai pagar o tributo, tudo bonitinho, registra. Não tem como transferir na via derivada, você vai procurar um advogado para fazer uso capião. Se for privado. Se for público, sinto informar que depende do ente. Aí não tem muito o que fazer. E a CRF, por exemplo, se é uma REUB com etapas, temos lá uma adesão de 50%. A CRF, eu já fiz nos dois casos, né? Uma CRF você acha mais interessante completo, com todo o loteamento, né, do núcleo inteiro, ou que você mande para o cartório somente a CRF somente dos imóveis que estão com adesão? Depende muito do que você chama de completo e só dos imóveis com adesão. Por quê? Se eu tenho, vamos supor, 30 quadras, aí eu tenho uma adesão de 15, que é a metade, vamos supor. Se essas quadras não estão muito contíguas, tem uma no norte, uma no sul, uma no leste, no oeste, sabe? Aquele retalho, aí eu sinto informar, aí o cartório não consegue registrar isso. É melhor completo, né, a CRF? Você precisaria fazer um completo. É diferente, ou fazer por quadra que foi aderindo, né? Certo. Ou, se eles estão mais ou menos contíguos ali, você pode seccionar o bairro no meio? Pode. Assim, ó, o pessoal ali da Baixada toda aderiu. O pessoal de cima, não. Aí você corta o núcleo no meio, registra só aquele pedaço. Aí depois você faz da outra fase esperando o pessoal aderir. Então, depende muito de cada núcleo. Não dá para você falar assim, eu tenho, sei lá, 15 pessoas compraram o meu serviço, uma em cada quadra. Você vai levar só os lotes que foram pagos, não tem como. Você vai ter que parcelar 15 quadras. E aí, depois que parcela as 15 quadras, a gente vai lá e titula só aquele que pagou. Vamos imaginar, então, uma quadra de 40 lotes. Uma quadra pequena, 40 lotes, tem adesão de metade, 20 moradores, né? A CRF, então, é melhor fazer a CRF dos 40 lotes, né? Com a listagem dos 40, ou faz uma CRF com 20 dos 20 com adesão e listagem dos 20? Como tem muito lote aí, como tem muito lote, a gente poderia até pensar que daria para dividir ali, né? Os contíguos. De novo, você tem que formar uma unidade territorial. Certo. O que me preocupa é assim, quanto menos gente tem nessa CRF, mais caro fica em relação a quem está arcando com o PRF. Porque alguém vai ter que assumir infraestrutura, pelo menos proporcional, alguém vai ter que assumir ali a abertura das áreas públicas. Então, quanto mais a gente afunila esse solo, mais caro fica. Porque toda vez você vai ter que apresentar aqueles documentos no cartório e na prefeitura, e aí você vai
onerando um procedimento que poderia ter ficado mais barato. Verdade. Vou pegar mais uma dúvida aqui. Vamos ver aqui do Eduardo, de Florianópolis. Então, podemos concluir que legalmente existe uma classificação do núcleo e outra do ocupante. Sim. Eduardo, Legal. matou a charada, né? Prefeitura de Florianópolis. Mas Eduardo. é isso, Eduardo. A gente precisa da predominância para o município entender se ele vai arcar com a infraestrutura, se ele vai fazer realocação de ocupantes, se ele vai precisar dispensar, por exemplo, algumas compensações ou não, porque ele vai pela predominância, ele vai pelo bloco. Só que a classificação individual também serve para ele determinar alguma compensação proporcional. Então, vamos supor que é um bairro que é de baixa renda, mas ele já está encostado num com transição para alta renda, se acabou pegando ali uma mansão, 3, 4, 5 mansões, 10 mansões. Aí não vai ter compensação nenhuma ambiental para esses que estão ali. Proporcionalmente você pode fazer. Não a ponto de inviabilizar a REUB do porque eu gosto de fazer esse parêntese porque o pessoal pensa assim, REUB é só mansão. E não é. Às vezes a gente está falando ali de um critério superior a 5 salários mínimos, vai dar R$7.000 por família, R$8.000 por família, mas dependendo do nível de exigência da prefeitura, aquela família não consegue mais pagar ou fazer compensações. Então tem que ser algo acessível, né? Ou dispensa completamente, mas ele cobrar tanto do e dispensar totalmente do se ele traz um desequilíbrio porque ela REUB, porque ele não consegue terminá-la. Só esse parêntese aqui, porque REUB não necessariamente implica que é mansão. Mas aí você vai fazer essa classificação por predominância pela quantidade de pessoas individuais que você achou lá. O resultado final é esse. Não significa que você tenha que fazer o cadastro de ocupantes antes de tudo. Determinados núcleos, você bate o olho, você já sabe se vai ser S ou se vai ser E. Naqueles que você tem dúvida, você pode fixar uma modalidade no início da regularização fundiária. Quando você terminar o cadastro, você muda. E você fala, apurei pelo cadastro que a predominância é E. Aí você muda a classificação e finaliza o cronograma e o termo de compromisso, se for necessário. Comentário do Doralice Pereira, olha lá, Doralice é Reubeira, presente. Ela está em todas, né? Ela, todas. Debinha. Não perde uma. Não, até os eventos. Ela usa o IBGE, né? É bem interessante porque ele traz dados objetivos ali, né? Você tem um critério que auxilia bastante nessa questão da classificação. Carlos César, entendo que os contratos e termos administrativos são passíveis de registro, mas não transferem a propriedade para o ocupante da área pública. Bom, se você colocar lá uma concessão de direito real de uso, não vai transferir. Ele vai transferir uma concessão de direito real de uso. Se você coloca no termo ou no contrato administrativo que você está transferindo de forma onerosa do município para José, é uma compra e venda, só que chamado contrato administrativo. Se você diz que está transferindo de forma gratuita para o José, é uma doação. Então, o termo administrativo, ele é o quê? Ele é o que você pôs nele. Se você colocou uma compra e venda, ele vai ser uma transação onerosa. Se você colocou uma doação, ele vai ser uma transação gratuita. Se você colocou um direito diverso da propriedade, ele vai assumir aquela característica lá. Então, depende do direito que você colocou no termo administrativo. O 221 da Lei 6.015, ele não traz nenhuma restrição, ele não fala qual que é o direito que você pode materializar naquele termo administrativo. Vamos supor um caso bem simples. Você vai fazer uma legitimação fundiária e não consegue. Só que a unidade, além de você outorgar a propriedade, você também precisa que seja registrada uma servidão ali de passagem. Esse termo administrativo pode ter a transferência de propriedade e a materialização dessa servidão. Não precisa de uma escritura pública de servidão. Por isso que eu chamo de título cambiante quase que um X-Men. Ele é um mutante mesmo. Você põe o que você quiser lá dentro. O Eduardo tem um questionamento bem interessante aqui. Eduardo hoje está fazendo consultoria, hein, Eduardo? Eduardo.
E quando o ocupante vai direto no CRI para obter a titulação do núcleo já regularizado, como fica a questão dos direitos autorais? Essa questão dos direitos autorais é lindo, né? Porque tem uma live, não vai dar tempo da gente tratar aqui, mas você lembra qual que é a live? A gente recebeu com você, Sakai, não, né? Eu fiz Que com foi? a Ana Cristina Filomeno. Ah, E você fez. o, Eu assisti a live, por isso que eu tô achando que eu participei da live. Essa questão dos direitos autorais, ela é muito polêmica. Por quê? Porque, e já deixando claro que eu não sou contrária à empresa, nada disso, porque vocês estão trabalhando, ninguém trabalha de graça, né? E tem que ter preservação do próprio modelo de negócio. Senão, se a iniciativa privada não tiver um mínimo de segurança, ela não vai prestar o serviço. E o poder público fatalmente não consegue atender essa demanda. Mas a questão dos direitos autorais, ela foi resolvida do modo errado. Por quê? Porque em todas as transações que tem aí, nessa relação jurídica, deixa eu ver se eu acho meu mapinha de direitos autorais aqui, porque eu não consigo falar de direitos autorais sem mostrar um slide. Direitos autorais. Deixa eu ver se eu pego aqui. Porque não era o tema da... Deixa eu ver, live. vai chegando no final, o pessoal começa a ficar mais Olha, eu não vou participativo, todo mundo conseguir começa a achar perguntar. a live dos direitos autorais para mostrar o fluxograma, mas a ideia é o seguinte, a relação que tem direitos autorais é entre o responsável técnico que elabora aquele trabalho e quem contratou o responsável técnico. Então, a única relação jurídica que materializa direitos autorais é de quem contratou e de quem fez. Então, se foi a prefeitura que contratou o responsável técnico, ela vai pedir o terminho lá de direitos autorais, né? Quando você paga e a pessoa está expedindo a RT, o responsável técnico ele já está transferindo ali os direitos autorais para o município. Se foi o particular que contratou, ele que vai ter os direitos autorais. Se foi uma empresa, ele que vai ter direitos autorais. Então, a relação de direitos autorais é isso. Alguém fez um trabalho técnico e ele permite o uso dentro daquela limitação que ele pôs, que era para aquele serviço destinado para aquela obra, para aquele bairro específico. Ele assume a responsabilidade técnica daquela obra, naquele lugar, naquela condição que ele impôs. Se o particular ou o município pega esse mesmo projeto e tenta levar para o outro bairro, então eu sou o prefeito. Eu peguei um projeto de água e esgoto que é do bairro X, aí eu pego e tiro um xerox dele e levo lá para o outro bairro. Eu estou violando direitos autorais. Então, ainda que o município tenha pagado pelo trabalho, ele não pode pegar esse mesmo trabalho e copiar ele em outro bairro, porque o responsável técnico só se responsabilizou pelo bairro A. Ele não se responsabilizou no bairro B, ele não fez estudo lá, ele não sabe como que é a infraestrutura lá, como que eram as circunstâncias. É isso. Se o engenheiro, ele fez um arquiteto, ele fez uma casa num bairro específico, para um lote específico, se você pega aquele projeto e tenta executar em outro lugar, você está violando direitos autorais. É isso. Então, relação de direitos autorais entre duas pessoas pode ser público ou ser privado. Que leva a gente para o outro ponto. Se a gente leva um projeto técnico para o município aprovar um parcelamento do solo, aprovar um desmembramento, aprovar uma regularização fundiária, aprovar uma extremação, o município está no exercício da sua competência constitucional de aprovar parcelamento urbano. E quando ele faz isso, ele não está usufruindo ou utilizando o trabalho para ser considerado direitos autorais. Ele está numa competência constitucional de aprovação de parcelamento do solo. Então, quando ele emite certidão desse parcelamento do solo ou dos lotes, ou titula, ele está dentro da competência dele de parcelamento do solo e de ordenar o parcelamento do solo. Ele não está utilizando o trabalho técnico. Ele está extraindo certidão de um documento que foi aprovado dentro da prefeitura. Então, aquele dispositivo que fala que o município não pode titular sem a anuência da empresa, aquilo é letra morta. É letra morta. Porque se a gente fosse pensar que extrair certidão ou titular alguém é violar direitos autorais, o cartório de imóveis, toda vez que desse certidão do lote, também estava violando direitos autorais. E não é. A gente tem lá um trabalho técnico, a gente registrou um loteamento, toda vez que alguém pede certidão daquele lotinho, eu dou o mapa e dou o memorial
o arquivo do mapa e do memorial, eu não estou violando direitos autorais. Eu estou exercendo a minha competência da minha delegação de dar publicidade de documentos que são arquivados no meu cartório. Então, veja que uma coisa é competência constitucional, outra coisa muito diferente é a relação contratual entre município e empresa que prestou o serviço, entre um particular que prestou o serviço. Como que eu sugiro que isso deveria ter sido feito? Como que eu acho que isso deveria ter sido organizado? Se eu, empresa, estou fazendo um projeto de regularização fundiária, 2 milhões, gastei lá 2 milhões no projeto de regulação fundiária para 30 quadros. E eu vou titular metade só que me contratou. A outra metade ainda não me contratou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar dentro do meu projeto de regularização fundiária o meu custo do meu projeto de regulação fundiária total e por unidade. Porque se eu deixo lá publicizado qual que foi o meu custo como empresa por unidade, quando alguém for lá e fizer a música peão usando os meus trabalhos técnicos que estão lá na matrícula, eu vou atrás dele e vou cobrar. Eu vou fazer um protesto. Por quê? Porque eu tenho a dívida, eu tenho o credor, que é a empresa, estava faltando só o devedor. O devedor você pega por uma certidão no cartório de imóveis perguntando quem é que apareceu na matrícula lá sem te pagar. Então, é muito simples resolver a questão de você não ficar lesado nesse processo, sabe? Porque você não tem como controlar se o município vai titular alguém que não te pagou, porque não depende nem do município. Um advogado pode pegar essa galera todinha lá, fazer os campeão coletivo, plurimo, cortando os gastos, e aí, de repente, a outra metade do seu loteamento, todo mundo adquiriu por uso campeão. Se essas pessoas não quiserem pagar pela sua regularização, elas vão ter que apresentar outro memorial, outro trabalho técnico, outra RT. Aí a gente vai cancelar a matrícula que a empresa fez e abrir uma outra por uso campeão. Aí, né, ninguém usou seu trabalho técnico, ninguém aproveitou do seu trabalho técnico e enriqueceu às custas disso. Mas dizer que ali tem uma relação de direitos autorais não resolveu. A intenção era boa, mas não vai ter benefício nenhum. Aquilo não tem como aplicar. Tá. Carlos César. Se alguém tiver matrícula com termo administrativo transmitindo a propriedade, por gentileza, compartilhe. Você perdeu o início da live, hein? Você pega um modelo de legitimação fundiária e troca. Você vai colocar termo ou contrato administrativo no lugar da legitimação fundiária e vai dizer se foi gratuito ou se foi oneroso. E qual que é o direito que você está transferindo. Propriedade, concessão de direito real de uso. É basicamente isso. Tem mais um aqui. Doutora, como é que está seu tempo? A gente consegue responder. Nós vamos caminhar para o fim, porque eu tenho uma criança me esperando, passando pela janela toda hora para ver que hora que a mamãe vai voltar. Tá. Que hora que a mamãe termina. 3 perguntas? Umas 3? Vamos colocar o limite? Pode ser? Pode. Uhum. Tá, eu vou colocar aqui uma pergunta da Edna. Ela tem 2 perguntas, vou colocar junto, tá? Tá. Edna, aí vai como uma só, né? Edna. Isso, uma só. E outra, já emendando a pergunta dela, perguntou também qual o limite mínimo de lotes para ser considerado um núcleo urbano informal consolidado. Então, a questão do número de lotes não tem. Assim, eu considero que 1, 2 ou 3 lotes não é núcleo, sabe? Porque você não consegue apurar área pública em 3 lotes, você não consegue buscar origem, definir confrontante, perímetro, porque você precisa de uma quantidade mínima que forme ruas, que extraia áreas públicas, que você faça uma investigação maior, que você consiga coletar dados de ocupantes para saber a origem. Então, quando você contrata 3, 4, 5 pessoas, só o histórico das 5 pessoas, você não consegue achar um núcleo. Então, inviabiliza até a busca. Porque o núcleo aqui em Minas, a gente assim, defende muito pelo menos uma quadra. Uma quadra? Porque o núcleo fala que isso é um assentamento humano, né? Gente, aqui, um aglomeradozinho, sabe? Sim. Não que todo mundo tenha te pagado como empresa, mas que pelo menos você parcele no cartório aquela quadrazinha. Sim. E aí a gente tem ali uma organização mínima, que seria aquela quadra para a gente ir organizando, porque senão o cartório não consegue fazer controle nem do seu indicador, sabe? Inviabiliza. O número é difícil falar, né? Porque eu acho que tem casos diferentes. Por exemplo, se tiver uma quadra, uma gleba grande, tem lá uma quadra de 100 lotes, não é uma quadra, é um loteamento, né? E ainda mais que sejam aquelas famílias com gato pingado, sabe? Uma ponta, que não tem nenhuma conexão entre elas. Eu acho que o adensamento do núcleo que está sendo regularizado também é bem relevante. Conta muito.
Porque se for uma área pequena já, uma quadra menor, e tem lá 4 pessoas, eu já considero um aglomerado de pessoas. Vamos definir diferente. Por exemplo, você vai pegar ali 4 ou 5 lotes, mas é tão adensado, tem tanta gente, porque só naqueles 4, 5 lotes tem 50 construções puxadinhos, lotes, condomínio urbano simples. Então, assim, Exato. você pegou 4 lotes, e desses 4 tem várias construções uma em cima da outra que deu muita gente ali, sabe? Não necessariamente só 4 lotes já inviabilizaria. Não é quantidade, né? É o adensamento. Não é quantidade, é um adensamentozinho mínimo, sabe? Isso vai no critério da prefeitura mesmo. Mas se vocês trouxeram o UB de lote para mim, a gente não registra aqui em Minas Gerais, tá? Não registra. Aí ela pergunta, não, volta lá, que eu não vi a questão do tamanho. Ela falou assim, 250 metros, alguma coisa assim. Aí. Tamanho de metragem não interfere na questão da legitimação fundiária, tá? Isso é para conversão da legitimação de posse em propriedade para a gente escolher a modalidade do uso capião. Então, você pode titular um lote de 1.000 metros quadrados, 1.500, então, como um de 40 metros quadrados. Mas tem que ter um pouquinho de bom senso também, né, doutora? Porque pegar uma área de 5.000 metros quadrados, um beneficiário, não é estranho ou não? Não, porque depende da área pública, sim. Área pública. Para a área pública também, mas não vai ser incomum ter uma gleba grande no meio de um loteamento. Não é incomum isso acontecer. Eu penso, quando eu estive na prefeitura, quando era uma gleba, assim, tipo, área de equipamento público, né, e tinha 2, 3 famílias, a gente não achava que era interessante regularizar aquelas famílias no local. Então, nosso posicionamento era, essas famílias que requereram a REURB, elas são aptas a requerer a REURB, porém, não é obrigatoriamente seja regularizado naquela área, que é do município. Poderia ser por reassentamento, porque reassentamento também é regulação fundiária. Sim. Porque uma área que é grande, que é destinada para equipamento público, muitas vezes é interessante que seja utilizado como equipamento público, né? E você transferir para um lote seria talvez até uma solução mais interessante, Mas né? aí, de novo, vai depender do núcleo, se ele for S, se ele for E, se está precisando de área institucional no meio, se o município vai desapropriar. Então, assim, você vai ter que fazer o estudo técnico daquele núcleo, o diagnóstico. Geralmente, invasão à área pública, a maioria é social, né? Aquela invasão. Mas não é incomum. Assim, a metragem não necessariamente é um critério para você usar um determinado título. Certo. A intenção da lei é regularizar a cidade do jeito que ela está. Moradia legal, sobre uso capião. Eu esqueci o nome dele, mas é aluno, sim, frequente também. Ele pôs aí moradia legal, mas o rostinho dele já conheço. Sobre uso capião, utilizando um projeto de REURB, como fica a empresa que organizou o núcleo? Então, se era aquele exemplo lá, você fez 10 quadras. Aí... Travou seu áudio aqui. Shelly? Peraí. Vamos ver uma volta. Será que ela caiu? Bom, a gente já está no finalzinho também, tá? Caso a Michelle Freire não volte, nós vamos finalizando aqui, tá bom, pessoal? Essa live aqui vai ficar gravada, vai estar no YouTube, e mais para frente eu compartilho com vocês. Deixa eu ver se vou chamar ela de novo aqui, ver se ela consegue voltar, para responder as últimas perguntas. Edna de Londrina. Edna, já respondemos as suas perguntas, conseguiu tirar as dúvidas. Eduardo também, Doralice, sempre presente.
Obrigado, pessoal, a participação de vocês, tá? Eu acho que a Michelle não vai conseguir voltar. Então, nós vamos para o final aqui da live. Carlos César. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem aqui também. Quem quiser participar também, nós temos um grupo de riurbeiros, tá? Chamado Conexão Riurb. Quem quiser participar desse grupo também, manda uma mensagem. Pode ser um direct no Instagram também, no meu. Meu Instagram vou passar aqui, Márcio Sakai, tá? Que a gente adiciona. Nós temos um grupo de profissionais da Riurb com mais de 380 profissionais, tá? É um grupo gratuito, para a gente trocar informações, falar de eventos que a gente tem. E, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Até mais. Tchau.